Desde com a paz do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Os irmãos encontraram? Se os irmãos não encontrarem, é só olhar no telão, os irmãos vão acompanhar também. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui na casa do Senhor e mais uma vez fazer uso da tua santa e bendita palavra, essa palavra que tem poder, essa palavra que muda, essa palavra que transforma, essa palavra que cura. A palavra é o verbo é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que está aqui no nosso meio, tem feito coisas grandes, e creio que se os irmãos ficar ligados na palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo, Deus continuará falando conosco nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do líder Morrone, a sua esposa Jaqueline, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o presbítero Ageu, o conselheiro, a sua esposa, que Deus continue abençoando também o nosso pastor presidente pela confiança, também todos os obreiros que aqui estão, o irmão Lucas. Eu achei interessante que eu estava tomando banho e há 2 dias atrás, na sexta à noite que você mandou mensagem, e eu estava tomando banho, eu falei assim: Senhor, amanhã é ceia, domingo é culto com jovens. E aí veio no meu coração um pensamento assim: você vai pregar no culto do jovem. Aí eu saio do banho, uma mensagem do irmão Lucas dizendo: dá para o senhor pregar no culto dos jovens? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho convicção que essa oportunidade o Senhor preparou nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando ao seu coração. Enfim, Deus abençoe o conjunto Liberto por Cristo. Uma das coisas que eu vi aqui nessa noite, que eu estou aguardando há muitos dias e orando, é jovem chorando na presença de Deus, é jovem sentindo a presença de Deus. E eu sempre costumo dizer, tem muitas das vezes que nós pregamos, exortamos a igreja a adorar, a glorificar o nome do Senhor, mas vocês não vê como que é gostoso quando a gente dá lugar ao Espírito Santo? A gente derrama a alma na presença do Senhor, a gente sente leve, porque nós estamos oferecendo ao Senhor e entregando tudo que nós trouxemos no culto ao nosso Deus. Deus continue abençoando a vida de vocês. Meus irmãos, quando eu li esse texto da Bíblia Sagrada com os irmãos, dentro deste contexto, nós precisamos entender quem era o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, quando ele nasceu, o profeta Jeremias já estava profetizando em Jerusalém há 4 anos. Então significa que Ezequiel cresceu ouvindo o profeta Jeremias profetizar. Ezequiel cresceu ouvindo o profeta Jeremias profetizar. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Ele é filho do sacerdote Buzi. Buzi significa desprezado por Jeová. O nome do sacerdote Buzi significa desprezado. E eu acho interessante que num contexto de desprezo, sempre nós precisamos de força, sempre nós precisamos, irmão Paulo César, de graça para vencer o desprezo. Então logo, seu nome, o pai de Ezequiel, chamando Buzi,
Logo Deus dá um filho e ordena que o nome seja Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Eu tenho uma palavra aqui na introdução dessa mensagem para alguém aqui nessa noite, para a juventude e todos que nos ouvem pelo YouTube, que num contexto de desprezo não se esqueça que existe um Deus que te fortalece, existe um Deus que te dá força, existe um Deus que te dá graça para você continuar na caminhada. Pois bem, a Bíblia diz que Ezequiel, ele é filho do sacerdote Buz. Então, existe uma linguagem que nós usamos no dia a dia, que filho de peixe, peixinho é. No entanto, nasce uma criança, e a criança começa a agir como pai. Alguém já logo diz, filho de peixe, peixinho é. Lá na antiguidade, no contexto do Antigo Testamento, filho de sacerdote era sacerdote, filho de sacerdote dava continuidade ao ministério sacerdotal. Pois bem, a Bíblia não diz, mas nós que conhecemos o ministério sacerdotal, Ezequiel, ele estudou, ele aprendeu tudo sobre o ministério sacerdotal, porque ele iria dar sequência ao ministério sacerdotal do seu pai. Então, para dar sequência ao ministério sacerdotal do seu pai, ele precisava entender das leis, ele precisava entender dos sacrifícios. Observe bem que nesse contexto, então, ele tinha algumas coisas que ele deveria atentar para ser um sacerdote. É a lógica da história, é a lógica da Bíblia, filho de sacerdote ser sacerdote. Quando nós lemos Números, capítulo de número 8, versículo de número 24, nós vamos encontrar que para ser consagrado a sacerdote, deveria ter pelo menos 25 anos de idade. Para ser consagrado a sacerdote, deveria ter 25 anos de idade. Ele era consagrado a sacerdote, porém, ele só exercia o ministério, como está em Números capítulo 4, versículo de número 3, com 30 anos de idade. Era consagrado aos 25, porém, exercia o sacerdócio apenas com 30 anos de idade, semelhança de Cristo Jesus, que iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Pois bem, durante esses 5 anos, ou durante os 25 anos, aliás, ele acompanhava o ministério sacerdotal do seu pai, mas ele não poderia oferecer sacrifício, ele não poderia entrar no lugar santo dos santos, porque ele estava fazendo estágio, assim como alguém faz para entrar em uma faculdade, em uma escola, em alguma coisa, ou numa empresa. Ele estava fazendo estágio, para que com 30 anos, ele pudesse exercer, entrar no santo dos santos, oferecer sacrifício. Então Ezequiel, ele tinha que ser preparado, aliás, ele foi preparado para dar sequência ao ministério do seu pai. Por exemplo, Ezequiel, ele precisava entender das leis, 10 mandamentos, 613 leis, preceito dado a Moisés no Monte Sinai. Observem, jovem, que com 25 anos, Ezequiel já sabia dos 10 mandamentos, e sabia também das 613 leis e preceitos, porque ele assumiria o sacerdócio, e ele precisava saber disso. Olha que coisa interessante, que Ezequiel também precisava ser médico. Ezequiel também precisava ser médico, irmão Bruno. Por quê? Porque os leprosos vinham até o sacerdote, os sacerdotes examinavam os leprosos, davam um diagnóstico a eles, para eles ficar fora do arraial. Com o tempo eles voltavam, eles examinavam o leproso, e se o leproso fosse curado, ele dava outro diagnóstico, se ele deveria voltar para o arraial, ou se ele deveria continuar no lugar separado da sociedade. Então ele tinha que entender de medicina para saber se era curado ou não curado. Ezequiel também, ele estudou sobre sobre os animais. Ezequiel foi veterinário. Por quê? Porque se alguém trouxesse um bezerro, como está escrito em Malaquias capítulo 1, sarnento, coxo, ou de alguma deformidade, ele tinha que examinar o animal, e ele não poderia oferecer animal que tivesse alguma coisa dessa maneira, porque era profanação ao Senhor.
Observe que Ezequiel, ele fez tudo para ser um sacerdote. Pois bem, quando nós lemos 2 Reis, capítulo de número 24, versículo de número 14, a Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém na sua primeira vez. Ou seja, no capítulo 24, do versículo 14, a Bíblia diz que na primeira deportação do povo que estava em Israel foi 10.000 pessoas. Nessas 10.000 pessoas, jovem, ali estava o homem chamado Ezequiel, que tinha estudado para ser profeta, dedicado a sua vida até os 25 anos para dar continuidade ao ministério sacerdotal do seu pai. Vem Nabucodonosor, leva Ezequiel para a Babilônia. Aí nós observamos no contexto que no 5º ano também Joaquim foi levado nessa primeira leva, e no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ou significa que Ezequiel saiu com 25 anos de Israel, agora ele está com 30 anos, ele está junto ao rio Quebar, já faz 5 anos que ele está no meio do cativeiro. E aqui eu começo a pregar o coração de vocês nessa noite. Ezequiel, ele preparou, Ezequiel estudou para exercer a função sacerdotal. Agora ele é levado para a Babilônia, ele está no meio do cativo, junto ao rio Quebar. Observe que Jerusalém é o lugar da adoração. Agora ele está na nação babilônica, a nação babilônica é pagã. Aí eu pergunto para mim e para você, ele sai do lugar que ele é acostumado, ele sai do lugar que é da adoração, e agora está na Babilônia. E quando eu estudava para pregar para vocês, Deus falou no meu coração: eu não dependo do lugar para levantar alguém, eu não dependo da situação geográfica, do lugar geográfico para mim levantar alguém. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você pode morar numa casa luxuosa, que se Deus tiver projeto na sua vida, Ele vai lá e te levanta. Mas você pode morar num casebre, numa casa onde tem chão batido, onde é de sapé, Deus te levanta do mesmo jeito, se Ele tiver um propósito na sua vida. E quando eu estava lendo isso, o Senhor trouxe algo no meu coração. O Senhor aqui tem dia que eu prego, eu falo assim, agora eu vou passar 1 ano sem pregar. E aí eu começo a falar que é para mim pregar. E aí o que acontece, o que eu entendo nisso? Eu estava lá no sertão, eu estava lá no lugar que hoje tem gente que tem preguiça de ir até para fazer uma visita. E o Senhor me deu muitas oportunidades. No lugar em que você não vai, Deus vai. No lugar que você não vai, o irmão Jonas conta algo para mim, que ele fala, quando eu estou lá cortando o cabelo, ele falou assim: irmão Júlio, uma vez eu e meu pai fomos lá buscar uma vaca que ele comprou do seu pai, e hoje eu vejo você, eu fico falando, só Deus faz milagre. Ele falou que ele chegou lá, pastor Benedito, eu estava descalço, sem camisa, continuo barrigudo, sem camisa, descalço, daquele jeito, e ele falou assim: irmão Júlio César, e hoje eu vejo você pregando. Eu quero dizer para você que Deus vai lá atrás do arco, Deus vai na Babilônia, Deus vai no Egito, Deus vai em Jerusalém, mas se Ele tiver um projeto na sua vida, Ele vai honrar. A Bíblia diz que Deus vai até a Babilônia. Agora, sabe qual é o contexto que Deus colocou no meu coração aqui nessa passagem? 25 anos, Ezequiel fez o que, jovem? Se preparou para ser o quê? Sacerdote. Agora faz 5 anos que ele está na Babilônia. Vocês imaginam como estava a mente do jovem Ezequiel com 25 anos, no final dos 30 anos? Vocês já pararam para pensar ele lá frustrado, junto ao rio Quebar, dizendo: estudei, dediquei a minha vida, aqui não tem culto, aqui não tem templo, aqui não tem como eu exercer a minha função. Você já imaginou jovens, muitos que foram com Ezequiel dizendo assim: e aí, Ezequiel, adiantou você estudar tanto?
E aí, Ezequiel, adiantou você esforçar tanto? Mas se Deus tem um projeto com você, você pode estar lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu posso imaginar comigo alguém olhando para Ezequiel e dizendo assim: frustrado. Vocês já pararam para pensar, jovem, como estava o emocional do profeta Ezequiel? Dele ter esforçado 25 anos para ter resultado zero. Só que quando tem alguém zombando de você, lembre-se que tem um Deus assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo: vai chegar a sua hora, aguenta, fique firme. Oh, aleluia, 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 porque são processos de Deus na sua vida. Aí, irmão, sabe por que Deus deixa Ezequiel 5 anos na Babilônia? Para manifestar-se a Ezequiel. Porque tem vez, irmãos, que Deus vem e Ele fala assim: eu vou te quebrar, presbítero Darcy, eu vou te moer, eu vou te deixar você só o pó, só o caco, mas o céu vai se abrir para você. Fique tranquilo, o céu vai se abrir para você. É porque quando nós estamos na escola de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós fazemos a prova como Ezequiel, aí vem Deus, não que Deus é injusto, mas quando vem Deus, nós achamos que nós vamos tirar 10, aí Deus, para quebrar nós, Ele vai lá dar um 4. Aí fala: Deus, mas esforcei tanto, 25 anos. Aí Deus está dizendo: calma, aqui o professor sou eu, você é aluno. Ezequiel estava moído, quebrado, tanto emocional como espiritual, dizendo: eu estudei tanto, eu esforcei tanto para nada. Eu imagino quando alguém estava acusando eles. Você vem aqui comigo, vamos entrar nesse texto. Vocês já pararam para pensar alguém dizendo assim: e aí, frustrado? E aí adiantou? E eu imagino Ezequiel dizendo assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? De repente, o céu se abre para Ezequiel. Eu não estou inventando historinha aqui para você não. Versículo de número 1. E aconteceu no 30º ano. Aí Ezequiel sai com 25 anos. 5 anos ele fica até o céu se abrir. No 30º o céu se abre. Significa que no dia que Ezequiel fez 30 anos de idade, o céu se abriu para Ezequiel. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Talvez hoje, quando fala de aniversário, fala de presente. Talvez hoje é o dia de Deus lhe presentear aqui nessa noite. Talvez é hoje o dia que Deus vai lhe presentear. O quê? Ele vai abrir o céu sobre a sua vida. Eu imagino os caluniadores caluniando Ezequiel, frustrado. E Ezequiel decepcionado quando vê o céu se abre. E quando o céu se abre, irmãos, a Bíblia diz que abriram-se, não foi o céu, diz os céus se abriram. Mas o que significa isso, presbítero Darcy? Significa que ele olhou no céu celeste, o céu celeste abriu. Ele olhou no atmosférico, onde estão as estrelas, galáxia, Sihon. E aonde Ezequiel vai? Ao trono de Deus. Jesus está querendo abrir o céu para alguns aqui nessa noite. E você vê o trono dele, a glória dele. A Bíblia diz que quando o trono, ou seja, o céu se abre, ele vê a glória de Deus. E ele vê os querubins. Quando vê os querubins, ele vê os querubins, 4 querubins. Cada querubim tinha um rosto. Um rosto era de homem, outro de leão,
outro de boi e outro de águia. Foi a forma que Deus usou para se revelar a Ezequiel. Cada um tem um significado. Rosto de leão, o livro de Mateus, os 4 evangelhos, o livro de Mateus, Jesus como rei. Rosto de boi é Lucas, apresentando Jesus como servo. O rosto de homem é Marcos, apresentando Jesus como 100% homem. E o livro de João, águia, representando Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Quando Deus revela essas verdades no versículo de número 10, quando ele vê a glória do Senhor, os querubins e as rodas saía fogo de dentro da roda, os querubins voavam e as rodas se mexiam. Observe no versículo, coloca para mim, Ezequiel capítulo de número 1, versículo 19. Ezequiel capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, jovem, num coral bem bonito, nós vamos ler até o versículo de número 21. 1, 2, 3. E andando, versículo 20 até o 21. Eita, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21, não leu? Leu o versículo 21? Põe o 21, vamos lá. Deixa o versículo de número 21. O Senhor mostra-lhe a glória para Ezequiel, no aspecto dos querubins e das rodas. Observe-se que andando eles, os querubins, andavam elas, as rodas, e parando os querubins, parava também o que? As rodas, que era a glória de Deus, tinha fogo, era cor de âmbar, como jaspe, como cristal, símbolo da glória de Deus. Olha que coisa interessante, elevando-se eles da terra, os querubins, elevavam-se também as rodas, não está ali, mas eram as rodas da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. O que eu quero dizer com isso? É a glória de Deus manifestado na roda. Os animais voavam, a glória acompanhava. Os animais desciam, a glória acompanhava. Os animais iam para a direita, a glória acompanhava. Os animais iam para a esquerda, a roda acompanhava. É a glória de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra? Aonde você for, se você for fiel, a minha glória te acompanha. Se você subir, diz o profeta ou o salmista Davi, se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá também o Senhor está. Sabe o que o Senhor está dizendo? A minha glória está no templo, a minha glória está na rua, a minha glória está lá na escola, a minha glória está em todo lugar que você tiver. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que coisa interessante. Quando ele vê a glória de Deus, no versículo de número 28, versículo de número 28, põe para mim o versículo de número 28, vamos lá, jovem, se a igreja quiser ajudar, fica à vontade, no 3, 1, 2, 3, como... Todo mundo ficou quieto.
ele viu a glória de Deus, ele viu a glória do Espírito Santo, e quando ele viu a glória de Deus, ele estava de pé, vendo tudo isso, e quando Deus falou com ele prostou-se em terra, porque ele não resistiu à glória de Deus, ele não resistiu à presença de Deus, e ele se lançou em terra. É isso que o Senhor Jesus quer fazer com a juventude, é isso que o Senhor Jesus quer fazer com a igreja. Não é dar 3 meia dúzia de línguas estranhas, glória a Deus. Deus quer te encher de uma forma que vocês derramam o azeite do vaso. Deus não quer que você sinta a presença dele. Eu de 2, 3, glória a Deus, suficiente. Deus está dizendo, eu quero te encher até você não suportar. Eu quero me revelar para vocês até vocês não suportar. Aleluia. 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 O que Jesus quer fazer na minha e na sua vida é muito mais do que você imagina e do que você pensa. Muitas das vezes você vê alguém adorando o Senhor, glorificando ao Senhor, como muitos aqui cantaram. Eu fiquei pensando assim, pastor Benedito, esses jovens que subiram aqui e louvaram ao Senhor, que deram a sua palavra, vocês pararam para pensar que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma, cada um é usado na mão de Deus de uma forma diferente do que a outra. Mas sabe o que é mais interessante? É que a glória de Deus é que usa cada um de vocês. Jovem, esse dia eu estava em casa, e o irmão Edson falou assim, posso te ligar? Eu falei, pode, tal dia, assim, porque a gente, não é que eu sou, mas é meio corrido. E aí nós começamos a conversar. Pastor Benedito, nós conversamos aproximadamente mais de 40 minutos a respeito da Bíblia Sagrada. E ele mandando estudo para mim, dizendo, estou estudando. Sabe quem faz isso? Quem não tem a glória de Deus, vai para o TikTok. Quem não tem a glória de Deus, vai para o Kawaii. Quem não tem essa presença, vai para a internet. Mas se tiver a presença de Deus, vai para a Bíblia Sagrada, dizendo, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua glória. Você observe comigo, que você sabe quem Deus vai usar na palavra. Eles chegam aqui, eles têm postura, eles lê, mesmo que lê um texto da Bíblia Sagrada e senta, eles falam assim, não estou na hora de falar, vai chegar a hora de eu falar tudo que Deus está me revelando. Só faz isso quem tem a glória de Deus sobre a sua vida. Já vou encerrar. A Bíblia diz que Ezequiel, vendo a glória de Deus, ele não suporta a glória de Deus. Versículo de número 2, a Bíblia diz no versículo de número 28, que ele cai, ele não suporta a glória de Deus. No capítulo de número 2, ele ouve a voz do Senhor, irmão João, dizendo, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. O que o Senhor está querendo de alguém aqui nessa noite é a postura. Ele quer que nós nos colocamos na posição. Ele quer que nós nos levantamos e dizemos, Deus, estou aqui, fala comigo. A Bíblia diz que entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, que se você tomar uma atitude, e se colocar de pé, Ele vai te usar na face da terra, de uma forma especial.
o Senhor vai lhe usar na face da terra de uma forma extraordinária. Eu creio que eu não estou profetizando, irmãos, no vale de ossos secos. Eu creio, irmão Paulinho, que essa mensagem aqui nessa noite, eu não estou profetizando para vale de ossos secos. Eu estou profetizando para alguém que está vivo e crê que Jesus faz isso. E crê que Jesus tem poder para levantar vocês de uma forma toda especial. Aleluia, aleluia. Agora, jovens, depois de chamado, depois de ter uma experiência com Deus, depois de ter essa experiência com Deus, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Ele estudou 25 anos para ser sacerdote. Vem Deus dizendo assim: eu não quero que você seja sacerdote, eu quero que você seja profeta. O que significa? Qual é a diferença? A diferença é que o sacerdote ouvia do povo e levava até Deus. O profeta era diferente, ele ouvia de Deus e trazia para o povo. Deus está querendo usar você de uma forma diferente. Sabe qual é a palavra que Deus colocou no meu coração? Não preciso você imitar ninguém para cantar aqui. Não precisa você colocar o microfone de atravessado, deitado, em pé. Não precisa você fazer isso. Não precisa você chegar aqui e começar a imitar o Gilmar Santos. Ai, não precisa você fazer isso. Estou sentindo uma glória aqui. Não precisa. Deus tem um chamado específico na sua vida e Ele vai te usar do jeito que você é. Não precisa subir aqui e mudar a voz. Não precisa subir aqui e fazer alguma coisa para imitar alguém. Sabe quando alguém imita o pastor Marcos Feliciano? Você nota nele quando alguém está imitando o pastor Marcos Feliciano pregar. Aí sabe o que acontece? Nenhum crédito vai para aquele pregador, irmão Paulo César. Ele vai falar assim: parece que o pastor Marcos Feliciano incorporou no pregador fulano de tal. Deus tem uma personalidade para você. Deus vai usar você do jeito que é. Aí tem gente que fala assim: o irmão Júlio César prega gritado, o irmão Júlio César é entojado para pregar, o irmão Júlio César é chato para pregar. E Deus está dizendo assim: é ele que eu escolhi, com voz fina, não tem estilo de pregador, não tem jeito de pregador, não tem carro de pregador, não tem eloquência de pregador, mas é ele que eu vou chamar. É você que Deus escolheu, é você que Deus vai usar do jeito que você é. O tempo meu já se esgotou. E aqui eu ia entrar falando sobre o público que Ezequiel ia pregar, o público que Ezequiel ia profetizar. A Bíblia diz, eu vou destacar alguns aqui para os irmãos, no versículo de número 4, vamos ler comigo, capítulo 2, versículo de número 4. Agora não pensa você que você vai pregar e a igreja vai plantar bananeira. Não pensa você que vai... Todo mundo vai dizer assim: inexperiente, não tem experiência, fraco, ruim. Se prepare para isso. Se prepare, porque Deus não está contando com muita experiência. É bom? Vale a pena? Sim. Mas se experiência valesse, Salomão não praticava pior do que o seu pai. Experiência não se coloca muito na jogada. O que se coloca na jogada, pastor Benedito e obreiros que está aqui, sabe o que é? Independentemente da idade, é ter comunhão com o Espírito Santo. É ter intimidade com Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu continuar aqui. Versículo 4. Vai anotando aí, jovem. Quando vocês pregarem, ninguém dá um glória a Deus, como está hoje. Vai anotando aí, ó. Ao público que ele pegou para pregar. E os filhos são de semblante o quê? Duro. É você estar pregando aqui, tem gente assim, ache, menosprezando a pregação. E aí você está aqui que nem eu, ó, suando, dizendo: Deus está mandando, eu vou falar. Não importa que está fazendo cara feia. Esse é o público. Primeiro, vamos continuar. Obstinado de cor, não quer aceitar a mensagem. O coração é duro.
é obstinado. Vamos continuar aqui. De coração duro, obstinado de coração. Eu te envio a esse público. Quem que quer ser usado como Ezequiel? Ninguém quer? Então se prepare que vai ter gente que não vai dar glória quando você cantar. Tem gente que não vai dar aleluia quando você pregar, irmã Michele, não vai. Mas mesmo assim eu vou pregar, eu vou cantar, independentemente. Eu lhes envio a eles, e eles dirão assim, diz o Senhor Jeová. Não está gostando? Não coma, mas assim diz o Senhor Jeová. Versículo de número 5, é a segunda característica é coração obstinado. E eles querem ouça. Esse é o problema nosso pregador. Nós quer pregar e quer que todo mundo vibra. Ao público de Ezequiel, ele falou assim, ó, eles querem ouça, e o que, jovem? Porque eles, terceira característica do público que Ezequiel vai profetizar e pregar, é casa. O que significa uma casa rebelde? É que ouve sempre e nunca muda de vida. Hão de saber que esteve no meio dela um Júlio César dizendo, assim diz o Senhor. Versículo de número 6, e tu, ó filho do homem, não fica assim, amanhã eu vou pregar outra mensagem melhor para o povo dar glória a Deus. Não temas, Ezequiel, não temas, não os temas, nem temas as suas, ainda que seja, quarta característica do público de Ezequiel, seja como? Quem quer pregar num público, um público desse, semblante duro, obstinado de coração, sarça, espinho, casa rebelde. Você sabe o que é sarça? Sarça, no deserto, é uma árvore de espinheiro, seca, sem vida, só tem espinho na sarça. Ah, Jesus está falando aqui que tem crente dessa maneira, será? Jesus está dizendo, tem crente aqui que se você se for nele só acha espinho, é seco, não tem virtude, não tem unção, não tem graça. Aí tudo que prega dizendo, não mudo, pode falar à vontade, não interessa, assim diz o Senhor, casa rebelde. Vamos continuar. E o Ezequiel está pregando, ele não está nem aí com quem vão dizer o que vão falar, porque são casa rebelde. Versículo de número 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça ou quer deixas de ouvir. Volta o versículo de número 6 para mim. É tu, ó filho do homem, sou um espinheiro para contigo, e tu, aqui é a sexta característica do público de Ezequiel e termino. Olha, e tu habita. Vamos lá, com? Você queria cantar num público desse? Vocês queriam, obreiros, pregar com um público desse? Quem aqui queria pregar com um público desse? Quem aqui queria louvar para um público desse? Mas Deus está levantando aqui nessa noite, quer dar glória a Deus, quer dar aleluia, ou falar em línguas estranhas. Você vai pegar esse microfone e vai dizer, assim diz o Senhor, e se levantar contra ti, não temas, porque foi Deus que te levantou, foi Deus que te escolheu. E se não quiser dar oportunidade, vem na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, mas sirva o Senhor de todo o coração. Deus abençoe vocês. Pastor Benedito, me perdoe pelo ter passado. Aleluia, saúde a igreja com a paz do Senhor. Boa esta palavra, né, irmãos? Poderia continuar, né? Mais um bom tempo. É gostoso aprender com a palavra do Senhor. A palavra de Deus ensina a pregar, né? Quer ouça, quer deixe de ouvir, mas a mensagem precisa ser pregado. Louvado seja o precioso nome do Senhor. E cada um de nós, né, vamos de cada dia buscar ao Senhor. Investir em quem? Investir em nós mesmos, né, irmãos? Vamos investir em nós mesmos. Como investimos em nós mesmos? No sentido espiritual,
é lendo a palavra, estudando a Bíblia, orando, jejuando, né? E o Senhor vai usar cada um de nós como nós somos, com a qual já acabamos de aprender, né? Como nós somos, o Senhor vai nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja, esse conjunto liberto por Cristo. Deus continue abençoando a vida de todos vocês, a liderança. Deus os abençoe, presbítero Júlio César e todos nós, né? Somos dependentes da graça do Senhor e vamos junto, né, irmãos? Até Jesus voltar, né? Breve virá o Senhor e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja Deus.